de ser injetora. Então a função I não é injetora. E ao mesmo tempo, ó, tá vendo que o 4, colocando 2 no lugar do x aqui, a imagem é 2, e o 4, que faz parte do contradomínio, não é imagem. Ou seja, aqui eu não tenho a imagem igual ao contradomínio. Nesse caso, a função I também não é sobrejetora. Ou seja, existe a possibilidade de uma função não ser injetora e nem sobrejetora. Beleza? Então aqui são as 4. Injetora quando as imagens são exclusivas. Sobrejetora quando a imagem e o contradomínio são os mesmos conjuntos. No caso, existe a possibilidade de ser as duas ao mesmo tempo, a gente chama de bijetora. E existe a possibilidade também de não ser nenhuma das duas, beleza? Agora, na sequência, você vai ver aí o exercício número 2. Vamos lá, importante, hein? A linguagem que eu acabei de definir ali do lado, ó. A função f está definida pelo gráfico, ela tem um domínio de 0 a 5 e um contradomínio igual aos reais. Importantíssimo você definir o que é o contradomínio dela. Outra coisa importante, você vai olhar pelo gráfico aí, você vai ver que existem valores para a imagem que vão desse valor até limitado a esse aqui, que se não me engano é 5. Então assim, ó, tá vendo? A imagem fica dentro do conjunto Y, mas não é o conjunto Y inteiro. O conjunto Y, exatamente o contradomínio dos reais. Agora, o exercício está pedindo 2 motivos para a gente dizer que essa função do número 2 não é uma função bijetora. Ora, os 2 motivos têm que ficar, obviamente, claros para vocês. Para ela não ser bijetora, ela não pode ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Aí eu escolhi esses 2 motivos aqui, ó, dá uma olhada. Repara que quando o x vale 2 e quando o x vale 4, eles estão ligados na mesma imagem. Se a função com o x valendo 2 der a mesma imagem que a função valendo 4 para o x, ou seja, 2 elementos têm a mesma imagem, igual aqui, ó, na função g, 2 elementos com a mesma imagem, ela não é injetora. Ponto. Se ela não é injetora, ela já não pode ser bijetora. E aí o exercício está praticamente pronto. Só porque ele pediu 2 motivos, a gente acha um outro. A imagem aqui não é o conjunto dos reais totalmente. Para ela ser sobrejetora, por exemplo, para ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, para ser bijetora. É isso que o exercício está querendo. Então, assim, a gente já viu que ela não vai ser injetora porque tem 2 domínios com a mesma imagem. E ela também não vai ser sobrejetora porque a imagem aqui está restrita no eixo X, ela tem um limite. E aí, nesse caso, como o contradomínio é os reais inteiros, a imagem é diferente disso. Então, estão aqui, ó, 2 motivos para essa função do número 2 não ser uma função bijetora. Beleza? O exercício número 3 também traz um gráfico, pessoal. E no final das contas, ele está aí nessa aula só porque a letra C fala que a função é bijetora, mas ela, pelo mesmo motivo ali de cima, ela não pode ser injetora porque eu tenho vários valores de x diferentes com a mesma imagem. Por exemplo, o 1, o 2, aqui que eu não sei o valor exato, aqui também que eu não sei o valor exato, são valores que a gente chama de raízes e que zeram a função. Então, só de ter várias raízes desse jeito, ela já não pode ser injetora. Certo? Então a letra C está descartada. Agora, só para finalizar, a resposta aí vai ser a letra E, porque ele fala que o f de π, tudo sobre 2, vai ser menor ou igual a 0. No caso é o seguinte, ó, lembrando que o π vale aproximadamente 3,14, o valor de x valendo π vai ser aqui pertinho do 3, né? E aí você projeta no gráfico para ver que a sua imagem, ó, vai dar abaixo do 0, vai dar um número negativo. Eu não sei quanto que é, mas eu sei, tenho certeza que ele é negativo. Se eu dividir esse número negativo por 2, ele vai continuar sendo negativo. Por isso que a resposta é a letra E. Beleza? O exercício número 4 pode ser que seja o mais complicado dessa aula. O número 5, ele é bem subjetivo, daqui a pouco eu vou explicar, mas ele cobra só uma propriedade. Vou usá-lo para poder ratificar essa propriedade. Agora, o número 4, você tem que fazer conta, certo? Veja bem uma coisa. Igual eu estava alertando vocês ali para o número 1. A linguagem é essa. Isso daqui é o domínio, isso daqui é o contradomínio. Repare que o contradomínio é de um valor A até um valor B, 2 valores desconhecidos. E ele fala o seguinte, ó, se essa função é sobrejetora, quanto que dá B elevado a A? Essa é a pergunta. Bom,
A função sendo sobrejetora, a gente tem que lembrar aqui ó, da função g do número 1. Para ser sobrejetora, a imagem e o contradomínio tem que ser iguais. E aí vocês vão me ajudar o seguinte, ó, essa é a lei de definição da função. Repara que ela é uma função do segundo grau com a concavidade virada para cima, porque o a aqui é positivo. E quando ela tem a concavidade virada para cima, pessoal, ela possui um mínimo, e aí a imagem dessa função é desse mínimo para cima. A gente já viu isso aí numa aula anterior. A questão é que, quando eu defino esse conjunto imagem, eu já vou conseguir definir de onde que esse contradomínio parte, porque se ela é sobrejetora, a gente pode afirmar que o conjunto imagem é o próprio contradomínio, certo? Então, se eu calcular o limite inferior dessa imagem, eu já vou calcular o limite inferior do contradomínio, automaticamente eu acho o A. E o limite inferior, ou qualquer limite de uma função do segundo grau, é o y do vértice. Máximo quando a concavidade é para baixo, mínimo no nosso caso aqui, porque a concavidade é para cima. Se eu fizer y do vértice menos delta sobre 4a, eu vou achar que o y do vértice dá menos 4. Então, automaticamente, a função já recebe um valor mínimo de menos 4. Já achei o a, tá vendo? Agora, para eu achar o b, já que o domínio da função é só do 0 ao 5, eu pego o maior valor de x que eu tenho, substituo na função, que você vai ver que vai dar 5. E aí eu acho qual que é o valor máximo, eu acho o b. Essa parte que diz respeito à função está pronta. E aí você achou o a valendo menos 4 e o b valendo 5. Só para finalizar o exercício, ele queria b elevado a a, né? Fica 5 elevado a menos 4. Você dá o tombo na base aqui, porque o expoente é negativo. Vai ficar 1/5 elevado a quarta, que é 1 sobre 625, que é a letra B. Beleza? Agora, o número 5, dá uma olhada no enunciado aí. Se precisar, você até pode pausar o vídeo aí para você ler. Só que ele põe uma condição seguinte, ele coloca um f de h igual a um f de g, e para que a partir disso aí o g e o h sejam iguais, você deve pensar no seguinte, você tem dois conjuntos, e que não interessa se você vai da setinha de a para b ou de b para a, que tem que dar o mesmo valor. Nesse caso, isso só pode acontecer quando a função é injetora. Porque se ela for sobrejetora, acontece de ter na volta 1 ligado a 2, e isso não pode acontecer. Por isso que a resposta é a letra E. Para que isso aconteça, no número 5, a função f tem que ser injetora. Beleza? Então, finalizando esse vídeo, eu tenho disponibilidade, vocês podem mandar dúvidas por WhatsApp, no grupo lá ou no particular, que aí eu estou à disposição para resolver ou para esclarecer qualquer dúvida que ficou aqui. Até a próxima!